Então, na nossa primeira unidade, vocês vão observar lá nos materiais que eu disponibilizei uma tabela onde constam os temas, os grupos e as linhas de pesquisa e também o nome dos pesquisadores que vão orientar vocês no ano que vem. Então, para a escolha do tema, é necessário que vocês tenham esta tabela salvo no computador de vocês ou impressa para que possam consultar. Então, observando a tabela, vocês vão ver que nós temos professores que orientam na área das políticas públicas, na área da gestão escolar, na área da história da educação, nos estudos da linguagem, na questão da alfabetização e metodologias, e também alguns professores da área da sociologia e da filosofia. Então, vocês devem observar principalmente a última coluna, que são os temas de interesse para orientação. Então, por exemplo, a professora Adriane Meyer Vazão orienta temas como educação especial, educação infantil, cognição e aprendizado. Professora Ana Flávia, também na área da educação infantil, focalizando principalmente a educação de crianças de 0 a 3 anos e bebês com necessidades especiais. Professora Ana Flávia fez o doutorado nesta área, então um tema bastante importante e um tema, se o aluno tem interesse em investigar nessa área, vai poder contar com esta orientação. Professora Francine é professora mestranda e investiga a questão da gestão escolar e também da história da educação. Então, são os dois focos de estudos, de temas que interessariam a professora. Professora Jussara já trabalha com mais áreas, com mais temas, políticas da educação infantil, ensino fundamental, médio, educação profissional, a questão da educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação à distância, a relação alfabetização e tecnologias, ensino religioso e questões de planejamento e de avaliação. Vejam que vocês têm um leque enorme de opções, né, em relação aos temas que a professora Jussara orienta. Professora Maria Rita já foi professora de vocês conhecem, também orienta na área da história da educação, gestão escolar, pegando aspectos relativos à questão da modernidade, a questão das organizações estudantis, por exemplo, a questão de como acontece a gestão do grêmio estudantil nas escolas, e gestão e políticas educacionais de uma forma mais geral. Professora Marisa, que foi a coordenadora do curso até o início desse ano, trabalha com as temáticas das políticas públicas, da gestão educacional e também tem um interesse especial pela formação docente, tomando como foco o eixo Mercosul. Então, investigando essa questão mais da internacionalização, né? Professora Marta se ocupa com os estudos da linguagem, principalmente a questão da língua materna no sentido do bilinguismo. Então, o doutorado da professora Marta foi no sentido de entender a alfabetização em contextos onde haviam crianças que falavam ucraniano, questões de alfabetização e letramento, multilinguismo e multiculturalismo. Professora Michele orienta temas na área das políticas para educação básica e ensino superior e também pesquisa na área da formação de professores. Eu, professora Rejane, investigo a questão dos processos de alfabetização, especialmente voltado para questões da mídia. Então, tenho interesse na análise dos discursos relacionados a essas questões.
Professora Sandra Regina estuda, investiga a questão da educação infantil, especialmente as questões de organização do tempo e espaço, avaliação na educação infantil, a questão dos saberes docentes, focalizando a relação teoria-prática, a questão do planejamento e rotinas na educação infantil e a avaliação nesta área. A professora Sheila estuda, investiga e tem interesse em orientar questões na área das políticas educacionais, gestão escolar, educação de jovens e adultos e educação do idoso, vendo principalmente aqueles sujeitos em situação de risco. Então, o idoso em situação de risco, o adolescente em situação de risco. Professora Silvia tem interesse na área da educação especial, principalmente questões que envolvem a avaliação psicoeducacional. Professora Solange também tem interesse na área da política educacional para a formação de professores e pedagogos, política educacional para o ensino fundamental. Professora Cristiane tem interesse em orientar ensino de leitura, estratégia de leitura, processo de compreensão e interpretação, avaliação, correção de textos escritos, análise linguística, gêneros textuais. Professora Michele Servo pesquisa com crianças explorando metodologias participativas. Professor Mário Martins investiga temas envolvendo as questões sociais, principalmente sociologia da educação. Então, investiga as questões de Estado, gênero, desigualdade, globalização e ideologia. Professora Gabriele Sandi, a questão das dificuldades de aprendizagem. Então, temas como adaptação curricular, TDAH, inclusão, transtornos de aprendizagem, entre outros. Professora Elisiane já lecionou Libras para vocês, a questão da surdez, bilinguismo, inclusão. Professora Leoni tem interesse em temas que focalizam a metodologia da matemática. Professor Clayton, a questão da educação e trabalho, formação docente e saúde mental do docente. Professor Clodogil, a questão dos jogos na aprendizagem da matemática. Então, a questão dos conceitos matemáticos por meio de jogos, tecnologias da informação e comunicação. Professora Kátia, as questões de ensino-aprendizagem da língua materna, leitura e escrita, letramento, alfabetização, entre outros temas. E professor Jair Antunes, as questões das teorias da educação e diversidade cultural. Então, esses são os temas que vocês podem estar pensando em selecionar estudos para realizar, confeccionar, elaborar o projeto de pesquisa. Na sequência, eu vou apresentar para vocês o arquivo Links de Pesquisa e vou vou fazer uma demonstração de como que vocês poderão selecionar revistas conceituadas em educação que abordam estes e outros temas, porque vocês terão que fazer seleção de artigos para estudarem e aí poderem escolher os temas de vocês. Então, isso que a gente verá na sequência, eu vou direcionar vocês para o link da Cielo, e aí eu vou fazer um passo a passo. Na unidade 1, eu disponibilizei para vocês o arquivo Links para Pesquisa, e agora eu vou dar um exemplo prático de como vocês podem selecionar artigos na área da educação na base de dados da Cielo. Então, reparem ali no endereço, na barra, o endereço, esse mesmo endereço consta lá no arquivo Links. Então, vocês vão colocar www.cielo.org/php/index.php.
seguindo a página, vocês vão nesse ícone por assunto, selecionem Ciências Humanas. Selecionada a área de Ciências Humanas, vocês vão rolar a página e vão encontrando as várias revistas e cadernos na área da educação. Então, por exemplo, eu entrei no link Cadernos SEDES. Então, aqui vocês estão na página e vocês têm ali todos, anterior, atual, próximo, e também poderão fazer a pesquisa por autor ou assunto. Eu, em geral, oriento que vá nesse ícone todos e vejam aqui, vocês têm os anos das publicações, então, desde 1997 a 2013. E aqui vocês têm os números das revistas. Então, 2013, 89 é a última publicação feita pelo Cadernos SEDES. Abrindo essa página, vocês acessam os artigos completos. Então, se o meu tema é alfabetização, por exemplo, aqui tem um artigo da Maria do Rosário Mortati, um balanço crítico da década da alfabetização no Brasil. E abaixo vocês têm o resumo desse artigo em português, inglês e os textos em português e inglês. Tendo interesse nesse artigo, vocês vão PDF em português, clicam, o arquivo vai abrir e aí vocês podem salvar na pasta de vocês, né, para depois efetuar a leitura. Então vejam, aqui está o arquivo, nessa barrinha ao lado, vocês podem então efetuar o salvamento da página. Eu oriento a vocês que vocês tenham no computador de vocês uma pasta denominada textos para pesquisa, textos para o TCC, onde vocês possam ir salvando cada um dos arquivos. Bom, eu exemplifiquei o caderno de SEDES, mas prosseguindo na base de dados da Cielo, vocês vão encontrar inúmeras outras revistas e artigos na área da educação, por exemplo, Educar em Revista, Educação em Realidade, Educação em Sociedade, Educação em Pesquisa, inclusive também artigos na área da educação e de outros países, como Argentina, Colômbia e assim por diante. Então, Cielo é uma página bem importante para vocês visitarem. Eu disponibilizei também outros links, como bibliotecas virtuais. Vocês fazem o mesmo processo. Colocam o endereço na barra de ferramentas e aí vocês vão seguindo as orientações e selecionam pelo tema.